Ele chegou em casa às quase 1 da manhã, com as mãos cheias de cobre e poeira, as costas destruídas depois de um dia inteiro enfiado num porão em Lisboa. Tudo que queria era ver se a filha estava bem, comer qualquer coisa fria que tivesse no frigorífico e cair na cama por 4 horas antes do próximo turno. Mas as luzes estavam acesas. Não era a luz da varanda que ele sempre deixava ligada. Era a luz de dentro, quente, visível através das cortinas finas. O Carlos parou no meio do passeio, as chaves na mão, o cansaço substituído por um alerta frio. A Matilde nunca deixava luzes acesas. Ela sabia que não podiam gastar. Abriu a porta devagar, pronto para qualquer coisa. O que encontrou fez os pés dele pararem completamente. A sala estava irreconhecível. Os brinquedos que tinham ficado espalhados pelo chão de manhã estavam arrumados no cesto da Matilde. As mantas do sofá, dobradas com precisão. O chão, que ele não tinha tido tempo de limpar há 2 semanas, brilhava debaixo da luz do candeeiro. E o cheiro não era o cheiro habitual daquela casa velha de Setúbal, aquela mistura de umidade e jantar de ontem. Era sabão. Desinfetante. Limpeza de verdade. O coração do Carlos acelerou. Avançou sem fazer barulho, as botas silenciosas no chão lavado. A luz da cozinha estava acesa. Ouvia a água a correr. O som suave de algo a raspar no azulejo. E então ele viu uma mulher ajoelhada no chão da sua cozinha. Um balde de água com sabão ao lado, uma escova na mão. Usava umas calças simples e uma blusa branca que provavelmente custava mais do que o aluguer mensal daquela casa, apesar de ter as mangas dobradas e o tecido molhado em vários sítios. O cabelo escuro estava preso num rabo de cavalo prático. As mãos moviam-se em círculos firmes, a esfregar o rejunte do chão que ninguém tinha limpado direito em anos. E quando ela sentiu a presença dele e levantou os olhos, o mundo do Carlos parou. Ele conhecia aquela cara. Tinha-a visto em pesadelos, em artigos de jornal, em memórias que apareciam nas noites em que não conseguia dormir. Sem a maquilhagem e o fato de 3.000 euros, ela parecia diferente. Mais pequena. Mais humana. Mas era inconfundivelmente ela. A Vanessa Faria. A CEO que lhe tinha custado tudo. Os olhos de ambos se encontraram. Nenhum falou. O silêncio estendeu-se, pesado e terrível, carregado com 6 anos de destruição. As mãos da Vanessa tinham parado. A escova esquecida na mão. O rosto dela estava pálido, os olhos vermelhos, e o Carlos percebeu com um choque que ela tinha estado a chorar. Não as lágrimas delicadas de alguém à procura de compaixão. Era o choro cru e exausto de alguém que finalmente ficou sem forças. Ela não se levantou. Não explicou. Ficou ali ajoelhada, com água a pingar das mãos, a olhar para ele com uma expressão que o Carlos não conseguia nomear, mas que sentiu no peito como um golpe físico. Tu, disse ele finalmente. A voz saiu rouca, quase um sussurro. O que estás a fazer na minha casa? A Vanessa Faria respirou fundo, com um tremor. Pousou a escova com cuidado, como se isso importasse, como se alguma coisa naquele momento pudesse ser controlada. E depois, ainda ajoelhada, famou. Vim limpar, disse ela. A voz era completamente diferente do tom confiante e autoritário que ele se lembrava das apresentações e das entrevistas. Era pequena. Partida. Por que te devo mais do que alguma vez poderei pagar, e não sabia por onde começar? As pernas do Carlos fraquejaram. Apoiou-se na moldura da porta, a mente a tentar processar o que estava a acontecer, a tentar perceber como é que a mulher que tinha destruído a sua vida estava agora a esfregar o chão da sua cozinha à meio da noite. Não fazia sentido. Nada daquilo fazia sentido. Como é que entraste aqui? Perguntou ele. O senhorio, disse a Vanessa em voz baixa. Encontrei-o. Disse-lhe que era amiga. Paguei-lhe 3 meses do teu aluguer para me deixar entrar esta noite. Fez uma pausa. Paguei 6 meses no total.
para não teres de te preocupar com isso por um tempo. A mandíbula do Carlos ficou tensa. Não quero teu dinheiro. Eu sei, disse a Vanessa. Mas vou dá-la na mesma. Porque não é sobre o que tu queres. É sobre o que te devo. Olhou para as próprias mãos, para a pele vermelha e em carne viva de horas a esfregar. Devo-te 6 anos. Devo-te tudo o que perdeste. E eu sei que nunca posso devolver isso. Mas tinha de tentar alguma coisa. Mesmo que seja só isto. O Carlos ficou a olhar para ela. A mente era uma tempestade de raiva e confusão e algo que não conseguia identificar, algo que parecia perigosamente próximo do luto que tinha enterrado há anos. Queria gritar. Queria expulsá-la dali. Queria exigir respostas, explicações, razões pelas quais ela achava que aparecer à meio da noite com um balde e uma consciência culpada podia resolver alguma coisa. Mas antes que conseguisse falar, a Vanessa Faria fez algo que destruiu o que restava da compostura dele. Moveu-se para frente, ainda de joelhos, aproximando-se do lugar onde ele estava encostado, e inclinou a cabeça. Não um aceno, não um gesto. Foi uma descida deliberada e completa, uma postura de submissão total. Carlos Ferreira, disse ela, e a voz partiu-se no nome dele. Preciso de te dizer a verdade. E precisas de saber que não espero perdão. Não espero nada. Mas mereces ouvir isto de mim. A garganta do Carlos apertou. Não conseguia falar. Mal conseguia respirar. A Vanessa levantou a cabeça apenas o suficiente para olhar para ele, as lágrimas a correr abertamente pelo rosto agora. Há 6 anos, foste culpado de algo que não fizeste. Toda a gente conhece essa história. O que não sabes é que eu sabia desde o início. Analisei os relatórios. Vi a verdadeira origem do erro. E podia ter impedido. Podia ter dito a verdade. Mas não disse. As palavras ficaram suspensas no ar como fumo. O Carlos sentiu como se estivesse a cair, como se o chão tivesse desaparecido debaixo de si. Escolhi a minha carreira em vez da tua vida, continuou a Vanessa. Cada palavra parecia custar-lhe algo. Disse a mim própria que era necessário. Que era só negócios. Que alguém tinha de levar a culpa, e que podia muito bem ser alguém que não conseguia lutar. Disse a mim própria muitas coisas. E depois voltei ao meu escritório, às minhas reuniões, às minhas promoções, e tentei com todas as forças não pensar no que te tinha acontecido. Parou, a respiração entrecortada. Mas pensei. Todos os dias pensei em te parar naquele parque de estacionamento em frente ao edifício com uma caixa com as tuas coisas, a olhar para cima como se não conseguisses perceber o que tinha acabado de acontecer. Porque o teu mundo acabou. E foi por minha culpa. As mãos do Carlos estavam a tremer. Pressionou-as contra a moldura da porta, a tentar ancorar-se. Porque se não o fizesse, podia colapsar, ou atirar-se para frente, ou fazer algo que não conseguiria desfazer. A minha mulher foi-se embora, disse ele, e a voz saiu em carne viva. Sabias disso? A Vanessa fechou os olhos. Soube mais tarde. Por causa do que fizeste? Por que não conseguia arranjar trabalho? Por que ela não conseguia suportar estar casada com um falhado? As palavras sabiam a veneno. Deixou a nossa filha. A Matilde tinha 2 anos e a mãe dela foi-se embora porque eu perdi tudo. Eu sei, sussurrou a Vanessa. Não sabes nada, disse o Carlos. E agora a voz estava a subir. Toda a raiva e dor e luto que tinha enterrado ao longo de 6 anos, finalmente arrebentar. Não sabes o que explicar a uma criança por que não pode ter sapatos novos. Porque comem massa todos os dias. Porque o pai trabalha 3 empregos e mesmo assim mal consegue pagar o aluguer. Não sabes o que é odiar-te a ti próprio tanto que mal te consegues ver ao espelho. Porque achas que falhaste. Achas que não foste suficientemente bom. Achas que mereceste. A Vanessa estava agora a soluçar abertamente, mas não desviou o olhar.
Deixou-o ver a destruição dela. Deixou-o ver a culpa que a tinha estado a comer viva durante anos. Tens razão, disse ela. Não sei. Mas devia saber. Devia ter pensado nisso antes de assinar o meu nome. Devia ter pensado na tua filha. A voz caiu até quase não se ouvir. Destruí a tua vida. E a dela também. E não há nada que eu possa fazer que alguma vez acerte isso. O Carlos sentiu algo partir-se dentro de si. Algo que o tinha mantido de pé tanto tempo que se tinha esquecido que estava lá. Escorregou pela moldura da porta até ficar sentado no chão, a cabeça entre as mãos. E pela primeira vez em anos, chorou. Não as lágrimas silenciosas que derramava sozinho no escuro, mas soluços profundos e dilacerantes que sacudiram o corpo inteiro. A Vanessa não se mexeu. Ficou onde estava, ajoelhada no chão da sua cozinha, a deixá-lo despedaçar, sem oferecer conforto porque sabia que não tinha direito a oferecer nada. Pai. A voz pequena e sonolenta cortou tudo ao meio. Ambos os adultos olharam para cima de repente. A Matilde estava parada na entrada do quarto com os pijamas desbotados, o coelho de peluche na mão, os olhos escuros arregalados e confusos. Olhou para o pai com lágrimas na cara, e depois para a mulher estranha ajoelhada no chão da cozinha deles. Quem és tu? Perguntou a Matilde a Vanessa, a voz suave mas curiosa. A Vanessa limpou o rosto depressa, a tentar recompor-se, a tentar ser outra coisa que não a confusão de culpa e luto em que se tinha transformado. Eu sou. Começou e parou. Sou alguém que cometeu um erro. Um erro muito grande. A Matilde estudou-a por um longo momento com aquele olhar direto e perturbador de uma criança que aprendeu a ler os adultos demasiado cedo. És a senhora da limpeza. Apesar de tudo, apesar do peso daquele momento, a Vanessa deixou escapar um som que era metade riso e metade soluço. Sim, disse ela. Suponho que sou. Vim limpar a vossa casa. A Matilde olhou à volta para a sala imaculada, e depois outra vez para Vanessa. Dottion. Fizeste bem, disse simplesmente. E depois foi até o Carlos e trepou para o colo dele, encaixando-se contra o peito dele como sempre fazia quando ele estava triste. Está bem, pai, disse ela, a dar-lhe palmadinhas no braço. Podemos pagar a senhora da limpeza. Tenho 2,50 € no meu mealheiro. A inocência daquilo, a generosidade pura e sem malícia de uma menina de 7 anos a oferecer todas as suas economias para ajudar o pai, atingiu a Vanessa num sítio que toda a culpa e vergonha não tinham conseguido tocar. Cobriu o rosto com as mãos e desfez-se em choro, os ombros a sacudir. Todo o controle cuidadoso que tinha mantido durante anos, finalmente completamente desfeito. A Matilde observou-a com olhos sérios. Por que é que a senhora da limpeza está a chorar? Perguntou ao Carlos. O Carlos segurou a filha com força, o queixo pousado no topo da cabeça dela. Por um momento não conseguiu responder. Quando finalmente falou, a voz estava mais firme do que esperava. Porque às vezes, disse com cuidado, as pessoas percebem que magoaram alguém. E isso deixa-as muito tristes. Magoou-te a ti? Sim, disse o Carlos. Há muito tempo. A Matilde pensou nisto por um momento. Depois olhou para Vanessa outra vez. Já pediste desculpa? A Vanessa baixou as mãos. O rosto estava vermelho e inchado, os olhos a arder, todo o verniz da Ciel poderosa completamente desaparecido. Olhou para esta menina que não a conhecia, que não tinha razão nenhuma para se preocupar com a dor dela, e acenou com a cabeça. Estou a tentar, disse. Mas não acho que desculpa chegue. Desculpa é o começo, disse a Matilde com a sabedoria simples de uma criança. Depois tens de fazer uma coisa boa. É o que a minha professora diz. Não acho que o teu pai queira nada de mim, disse a Vanessa em voz baixa. O Carlos ficou calado. Porque a Matilde tinha razão, a maneira dela. Desculpa era onde se começava. Mas o que vinha a seguir? O que podia alguma vez vir a seguir?
Os três ficaram ali no silêncio da casa. A menina, o pai partido, e a CEO que tinha caído em desgraça. E o silêncio já não era raivoso. Era outra coisa. Incerto. Como o início possível de algo que nenhum dos adultos esperava. Nos dias seguintes, a Vanessa Faria fez algo que chocou toda a gente que a conhecia. Pediu uma licença na empresa. Disse ao conselho que precisava de tratar de assuntos pessoais, uma frase tão vaga que desencadeou uma frenesi de especulação na imprensa econômica. Estaria doente? Haveria um escândalo? Estaria a ser forçada a sair? Nenhum deles adivinhou a verdade. Que ela passava os dias numa casa pequena e gasta nos arredores de Setúbal, a limpar e a cozinhar e a dobrar roupa para um homem que mal conseguia olhar para ela. Que estava a tentar aprender a ser útil de formas que não tinham nada a ver com estratégia ou margens de lucro. Que estava a tentar espiar. O Carlos deixou-a ficar. Não sabia bem por quê. Em parte era o choque, a natureza surreal de ter a Vanessa Faria lavar a louça e a dobrar a roupa da filha. Em parte era a raiva. A satisfação escura de ver alguém que tinha tudo reduzido a esfregar chões. Mas havia algo mais. Algo que não queria examinar de perto. Uma parte pequena e traiçoeira dele que reconhecia a enormidade do que ela estava a fazer. A coragem que era precisa para enfrentar o que tinha feito, para aparecer dia após dia sabendo que nunca seria bem-vinda, nunca seria perdoada. A Vanessa nunca lhe ofereceu dinheiro, nunca sugeriu um emprego. Parecia perceber que essas coisas seriam insultos, tentativas de comprar a saída da culpa. Em vez disso, ofereceu as mãos, o tempo, a presença. Aprendeu o horário da Matilde e garantiu que havia jantar pronto quando Carlos chegava do trabalho. Reparou que a torneira da casa de banho pingava e arranjou ela própria, a ver tutoriais na internet até conseguir. Estava lá, e era silenciosa, e nunca pediu nada em troca. Por que estás mesmo a fazer isto? Perguntou Carlos uma tarde, a observá-la dobrar roupa na mesa da cozinha. As mãos da Vanessa pararam. Porque preciso que saibas que foi real, disse ela finalmente. O que te fiz, as consequências foram reais. E a minha culpa é real. E não consigo simplesmente passar um cheque e ir-me embora a sentir que fiz alguma coisa. Olhou para ele. Preciso de sentir o que te tirei. Mesmo que seja só uma fração. Nunca vais sentir, disse o Carlos. Podes ir-te embora quando quiseres. Eu sei, disse a Vanessa. Mas não me vou embora. Não até tu me dizeres para ir. Ele não lhe disse para ir. Não percebia por quê. Mas não disse. Entretanto, a Vanessa tinha feito outra coisa. Algo que teria consequências que nenhum dos dois conseguia prever. Tinha ido ao conselho de administração da empresa e exigido uma investigação interna completa ao incidente de 6 anos atrás. Tinha fornecido documentação, e-mails, provas que tinham sido enterradas. Tinha dado nomes. E tinha deixado claro que estava preparada para aceitar o que quer que resultasse disso. A investigação foi rápida e brutal. Em 2 semanas, a verdade veio ao de cima. A verdadeira origem do erro, as pessoas que tinham sabido encobertas, a falha sistemática que tinha permitido que um homem inocente fosse sacrificado. O nome de Carlos Ferreira foi limpo, oficialmente por completo, com pedidos de desculpa de executivos que há muito tinham seguido outros caminhos. Mas o custo foi alto. As pessoas que tinham beneficiado da queda do Carlos foram expostas. Algumas delas despedidas, outras a enfrentar consequências legais. A reputação da empresa ficou manchada. E a Vanessa Faria, que tinha liderado a busca pela verdade sabendo que a destruiria, enfrentou o julgamento mais severo de todos. O conselho convocou uma reunião. Disseram-lhe que precisava de se demitir do cargo de CEO. Que a empresa precisava de nova liderança para recuperar do escândalo. Que a vontade dela de vir a público era admirável, mas o silêncio inicial era imperdoável. Ela ouviu tudo sem argumentar, sem se defender. E depois assinou a demissão, com efeito imediato.
A imprensa econômica teve um dia de festa. Vanessa Faria demite-se em meio a escândalo ético. CEO de tecnologia resigna após encobrimento revelado. Os artigos estavam em todo o lado, a dissecar a carreira dela, a questionar cada decisão que alguma vez tinha tomado. O nome que tinha sido sinônimo de sucesso estava agora associado à vergonha. Mas a Vanessa sentiu algo inesperado. Alívio. Pela primeira vez em 6 anos, conseguia respirar. Quando disse ao Carlos, ele estava na cozinha a fazer café. A rotina matinal que de alguma forma tinha passado a incluir a presença dela. Disse as palavras simplesmente, sem drama. Benettini. A investigação concluiu que fui cúmplice no encobrimento. Perdi o cargo. A mão do Carlos parou na cafeteira. Por minha causa. Por causa do que fiz, te corrigiu a Vanessa. Por que escolhi dizer a verdade 6 anos tarde demais? Mas foi a coisa certa. Perdeste tudo, disse o Carlos. E havia algo na voz dele que podia ser preocupação ou podia ser vindicação ou podia ser ambos. Não tudo, disse a Vanessa em voz baixa. Perdi um emprego. Um título. Dinheiro, poder e prestígio. Mas isso não é tudo. Tu ensinaste-me isso. O Carlos olhou para ela. Olhou mesmo, talvez pela primeira vez desde que ela tinha aparecido na casa dele. Ela parecia diferente agora. Mais leve de alguma forma. Apesar do escândalo, apesar da perda. Como alguém que tinha estado a carregar algo impossivelmente pesado e finalmente o tinha pousado. O que vais fazer agora? Perguntou ele. Não sei, admitiu a Vanessa. Mas não vou fugir. Seja o que for que venha a seguir, vou enfrentá-lo. Fez uma pausa. A não ser que queiras que eu vá. Percebo se quiseres. O Carlos pensou nisto. Pensou na mulher que tinha destruído a sua vida, que tinha aparecido e tentado juntar os pedaços, que tinha sacrificado tudo para acertar as contas. Não chegava. Nunca ia chegar. Mas era algo. Era real. Fica, disse ele. A palavra surpreendeu-o tanto quanto pareceu surpreender a ela. Para Matilde. Ela gosta de te ter por aqui. E acrescentou, com a voz rouca, estou a habituar-me a chegar a uma casa limpa. Não era perdão. Não ainda. Talvez nunca. Mas era uma porta deixada aberta em vez de batida com força. E às vezes era por aí que as coisas tinham de começar. 1 ano depois, o Carlos Ferreira estava na sua cozinha, a mesma cozinha onde tinha encontrado a Vanessa Faria esfregar o chão à meio da noite, e ficou admirado com o quanto tudo parecia diferente. A casa continuava pequena, continuava gasta. Mas parecia um lar agora. O tipo de lar que tinha risos e calor e pessoas que se importavam. Tinham-lhe oferecido a carreira de volta. Uma posição numa empresa diferente, com o entendimento de que o registro estava limpo e a reputação restaurada. O salário teria mudado a vida. O título impressionante. A segurança, tudo aquilo com que tinha sonhado durante anos. Mas quando a Matilde soube, fez-lhe uma pergunta simples. Ias ser feliz, pai? E o Carlos percebeu que a resposta era não. Não queria voltar a torres de vidro e política corporativa e a vida que um dia lhe parecerá tão importante. Queria trabalhar com as mãos. Queria estar em casa para jantar. Queria estar presente para a filha das formas que não tinha conseguido antes de tudo se ter desmoronado. Por isso recusou a oferta e abriu o seu pequeno negócio, a fazer trabalhos elétricos e reparações, a ganhar o suficiente para estar confortável, a escolher os próprios horários, os próprios clientes, a própria vida. A Vanessa tinha estado lá ao lombo de tudo isso. Não como CEO, não como alguém com poder ou dinheiro ou contactos. Apenas como alguém que aparecia, que ajudava, que se foi tornando lenta e provavelmente parte das suas vidas. Tinha arranjado emprego a dar aulas de gestão numa escola profissional em Setúbal. Trabalho que pagava uma fração do que ganhava antes, mas que lhe dava algo que nunca tinha tido.
Propósito que não era sobre lucro. Ligação que não era sobre subir. Continuava a aparecer na casa várias vezes por semana. Jantava com eles. Ajudava a Matilde com os trabalhos de casa. Ela e o Carlos tinham longas conversas sobre tudo e sobre nada. O tipo de conversas que acontecem entre pessoas que passaram por algo terrível juntas e saíram do outro lado transformadas. Não estavam juntos. Não no sentido romântico. O Carlos não sabia se alguma vez conseguiria perdoá-la completamente. E a Vanessa não sabia se merecia que o fizesse. Mas eram algo. Amigos, talvez. Embora essa palavra parecesse demasiado simples. 2 sobreviventes. 2 pessoas unidas por uma história partilhada de dor e cura, a tentar construir algo melhor dos destroços. Pai, a Vanessa chegou e chamou a Matilde da porta da frente, a voz alegre. Tinha agora 8 anos, mais alta, mais confiante, a mesma alma gentil, mas com uma leveza que antes não existia. O Carlos olhou do lava-louça onde estava a lavar legumes para o jantar. A Vanessa entrou na cozinha, descontraída em jeans e uma camisola simples, o cabelo preso, a trazer um saco de compras. Parecia tão diferente da mulher que tinha estado ajoelhada naquele chão um ano atrás, partida e desesperada. Parecia alguém que tinha encontrado o caminho de volta a si própria. Trouxe ingredientes para a massa, disse ela com um sorriso pequeno. Já que sei que é quarta-feira. Não tens de continuar a trazer compras, disse o Carlos. Mas não havia calor nenhum nisso. Tinham tido esta discussão antes. Eu sei, disse a Vanessa. Mas quero. A Matilde pegou no saco e começou a desembalar com a facilidade de uma rotina. O Carlos e a Vanessa moveram-se pela cozinha pequena no silêncio confortável de pessoas que aprenderam os ritmos uma da outra. Enquanto Carlos via a filha rir de qualquer coisa que a Vanessa disse, enquanto sentia o calor daquele momento simples e ordinário, percebeu algo profundo. O perdão não era um momento único. Não era um grande gesto ou uma declaração dramática. Era isto. Era aparecer. Era o tempo. Era escolher dia após dia construir algo em vez de agarrar aos destroços do que tinha sido destruído. Ainda se lembrava da dor. Provavelmente sempre iria lembrar. E a Vanessa ainda carregava a culpa, o saber que nunca conseguiria desfazer completamente o que tinha feito. Mas tinham aprendido a viver com essas coisas. A reconhecê-las sem as deixar definir tudo. Ainda bem que estás aqui, disse o Carlos de repente. A Vanessa olhou para ele, algo vulnerável e esperançoso nos olhos. Eu também, disse ela em voz baixa. E naquele momento, naquela cozinha pequena, naquela casa gasta, o Carlos Ferreira sentiu algo que não sentia há 6 longos anos. Não felicidade, não exatamente. Mas algo próximo. Paz. A sensação de que talvez, só talvez, aquilo corresse bem para todos eles. Mais tarde nessa noite, depois do jantar e da Matilde estar na cama, o Carlos e a Vanessa sentaram-se nos degraus da frente da casa, a ver o bairro adormecer na escuridão. Tinha se tornado um ritual. Estas conversas tranquilas no espaço entre o dia e a noite. Arrependes-te? Perguntou o Carlos. De tudo que deixaste para trás? A Vanessa ficou calada por um longo momento. Arrependo-me do que te fiz, disse finalmente. Todos os dias. Mas de ter deixado aquela vida? Não. Olhou para ele. Aquela pessoa que eu era, a que conseguia assinar a vida de alguém para proteger a carreira dela, estava a afogar-se. Só não sabia. Perder tudo foi a única coisa que me pôde salvar. O Carlos acenou lentamente com a cabeça. Percebeu isso melhor do que ela provavelmente imaginava. Ele também tinha afundado uma vez. E às vezes a única forma de voltar à superfície era largar tudo aquilo que achava que te mantinha à tona. O que disseste naquela primeira noite, disse o Carlos. Na cozinha. Lembras-te do que foi? O rosto da Vanessa ficou tenso com a memória. Lembro-me de cada palavra. Diz outra vez.
Ela olhou para ele, surpreendida. Mas não recusou. Disse: destruí a tua vida. E a da tua filha. E não há nada que eu possa fazer que acerte alguma vez isso. Isso partiu-me, disse o Carlos em voz baixa. Não porque fosse dramático, mas porque era verdade. E porque tu sabias que era verdade. E disseste na mesma. Fez uma pausa. Foi nessa altura que percebi que não estavas aqui para te sentires melhor. Estavas aqui porque tinhas de estar. Os olhos da Vanessa brilharam com lágrimas. Ainda estou aqui por essa razão. Eu sei, disse o Carlos. E pela primeira vez, estendeu a mão e pegou na dela. Não era um gesto romântico. Era algo mais simples e mais profundo. Um reconhecimento. Uma ponte. E fico contente que estejas. Ficaram ali sentados na escuridão. Duas pessoas que tinham magoado e sido magoadas. Que tinham caído e voltado a levantar. Que tinham aprendido que às vezes a coisa mais difícil de fazer era também a mais necessária. O passado não podia ser mudado. O estrago não podia ser completamente desfeito. Mas o futuro ainda estava por escrever. E nessa possibilidade, nessa esperança frágil e imperfeita, havia algo que valia a pena assegurar. Lá dentro, a Matilde dormia em paz, rodeada de amor que não percebia completamente, mas que sentia em cada canto do seu pequeno mundo. E nos degraus, dois adultos que tinham estado em lados opostos de um ato imperdoável encontraram um momento de compreensão silenciosa. Não era perdão, não ainda. Mas era o início de algo que um dia podia parecer-se com isso. E no fim, talvez fosse suficiente. Talvez fosse tudo que qualquer um deles podia pedir. Enfrentar o que tinha sido feito, fazer melhor, construir algo novo dos escombros do que fora destruído. Não era um final de conto de fadas. Não era perfeito. Mas era real. E para o Carlos Ferreira, para a Vanessa Faria, e para a pequena Matilde que os segurava ambos juntos, era lar. Se esta história te tocou de alguma forma, nem que seja um bocadinho, carrega no gosto. Pode parecer um gesto pequeno, mas ajuda esta história a chegar a mais pessoas que precisam de ouvir hoje.